Você ouve agora Na Porta da Escola. A realidade escolar na voz dos pais, alunos e professores através das ondas do rádio. Na Porta da Escola, um programa produzido pela Associação Educacional Mosaico. Apresentação: Jô Santos e Karina Ferraz. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos de novo aqui, com muito prazer, com muito carinho. Preparamos mais um programa para a tarde de hoje, no nosso programa Na Porta da Escola. Como vocês sabem, o nosso programa tem o objetivo de atender uma demanda de conhecimento fora da escola, que é para as mães, para os pais, que não têm condições, por N motivos, de comparecer à escola, de estarem lá, de vivenciarem o cotidiano escolar, muitas vezes, inclusive, por questões de ordem legal, porque a presença dos pais é obrigatória na escola, só que a lei parece que não favorece no dia que ele precisa ir lá, ele não tem abono de ponto, né? Aliás, esse é um projeto que eu já vou até falar com meus parceiros lá na Mosaico, que vamos encampar um projeto de mudança de legislação para que os pais possam ter abono de ponto para ir para a escola quando forem convocados. Né? A gente vai trabalhar com isso. E hoje, novamente, nós temos a nossa parceira, Karina, como sempre. Boa tarde para todos. Parceira de sempre. Os nossos convidados especiais, semanais. Nós temos uma aluna fantástica, maravilhosa, como todos os alunos que virão aqui. E todos os alunos são, muito embora nem sempre consigamos reconhecer essa grandeza deles, por N motivos também. É a Júlia Santos do Cabo, que também acabou de sair do ensino médio, acabou de sair da educação básica, já está se preparando para a universidade. Vai falar com a gente sobre o nosso tema de hoje. Futura médica. É uma futura médica aí. E o nosso parceiro, educador, professor, muitos anos de estrada na educação pública, é o senhor José Roberto Machado Júnior, nosso amigo do coração, chamado nome de Júnior, político, né? Chiquetérrimo. Educador, né? Basta Júnior, né? Basta Júnior. É um grande educador. Para os e parceiros íntimos. Para os exatamente. Não chame-o de Juninho, porque ele é grande. Ele disse que pela área que ele tem, o Juninho não caberia. Não combina muito. Não combina. Boa tarde a todos. Então, boa tarde. Hoje nosso trabalho vai ser assim muito carinhoso. Hoje a gente trouxe um tema que está muito discutido nas escolas, e nós, como professores, educadores e alunos, vivenciamos isso de uma forma ainda não muito clara dentro das escolas, que é a questão da afetividade, né? Como é que se relaciona, como é que se constrói, se é de fato que pode ser construída a afetividade entre professor-aluno, professor-professor, professor-gestão, que são os diretores da escola, comunidade, pais. Como é que nós vivenciamos essa questão da comunidade afetiva na escola? Como é que nós desenvolvemos a afetividade dentro da sala de aula, no momento de construção de conhecimento, trabalhando a intelectualidade dos alunos, né? E para isso a gente invoca um pensador do assunto, que é o senhor Henri Vallon. E ele fala Sou sobre... fã dele. Mas o povo da pedagogia, que somos nós, né? Somos lá. Quem trabalha com educação infantil, nossa, já engoliu Vallon, né? Então, mas engole, né? E põe para fora em formatos bem bonitos, não é de forma depreciativa. E o nosso amigo Vallon, ele coloca a afetividade como um dos aspectos centrais do desenvolvimento humano. Ou seja, a gente tem aquela cena muito interessante, quando uma criança começa a aprender as coisas, de braços abertos, vindo na direção da gente. Então, ela está lá andando de pé, bonitinha, mas ela vem com os braços abertos, as mãos estendidas, e ela espera que nós, os adultos, a encorajemos para que continue caminhando. E esse toque, esse olhar, esse estar de frente, na altura da criança, não é eu lá em cima, não, é eu lá, na altura dela, é que vai fazer com que ela... a gente vai conseguir fazer com que ela aprenda, né? É a grande ajuda a essa questão da afetividade. Isso é a primeira forma como o ser humano aprende, é através do afeto. E o Vallon está levando essa ideia para a educação. Só que levando as coisas para a escola, da porta da escola, gente, para dentro, a gente tem que discutir. É o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Karina? Pois é. A gente sabe, assim, que a afetividade é um dos maiores... como que eu posso dizer, Jô? Um dos maiores instrumentos facilitadores. Vamos colocar assim, como nós professores gostamos de dizer. Né? Nossa técnica. Por quê? Porque, assim, é engraçado, né? Que uma vez eu tava estudando
enfim, na psicopedagogia, e tinha uma professora falando pra gente, né? Tudo vai depender de como você passa pro seu aluno ou pro seu filho. Se você chegar pro seu filho e falar assim, filho, olha um avião, filho, ai, pelo amor de Deus, um avião, e você mostrar aquele pânico, ele vai achar que o avião é uma coisa ruim, né? Você já imaginou essa criança chegar assim pra uma mãe e falar, essa mãe, né, ou esse pai, ou esse professor, enfim, chegar pra esse pai, pra essa mãe e falar assim, mãe, eu quero ir pra Disney. Aí a mãe fala assim, viu, mas a gente tem que pegar avião. E não quero ir mais pra Disney. Porque tem que pegar avião. Porque ele vai ter pavor de avião. Agora, se você chega e fala assim pro seu aluno, ou pro seu filho, enfim, filho, olha que lindo, um avião passando, ai, que maravilhoso. Olha como a conotação diferencia. E ele vai achar que o avião é maravilhoso. E ele não vai ter problema quando ele chegar pro pai e falar assim, pai, eu quero ir pra Disney. Ótimo, a gente vai ter que andar de avião. Ah, que legal, nós vamos andar de avião. Né? Já é diferente. Então, isso acontece a mesma coisa na educação. Se você não tenta criar um vínculo afetivo, um vínculo carinhoso, principalmente na educação infantil, indo até lá no ensino médio, você não vai conseguir cativar os seus alunos e você não vai conseguir fazer com que que aquele conteúdo seja absorvido e entendido por aquele aluno. É porque como a primeira forma de aprender do ser humano, e aí já dizia os grandes outros pensadores como Vygotsky, Piaget, mas que quem realmente se aprofundou nessa questão foi o Vallon, que a cognição, a inteligência, o intelecto, ele é alimentado pela emoção. Então, a marca da emoção que você deixa é como a inteligência vai encaminhar o seu desenvolvimento. Uhum. Nós estamos na escola, o Júnior aqui como professor vai colocar, como coordenador, como orientador e educador, vai colocar como é que ele percebe essa relação dele, como é que ele constrói, se já construiu, Júnior, ou se você percebeu já, porque cada sala de aula é uma sala de aula totalmente diferente, é um universo totalmente diferente. O que é uma sala de aula onde você consegue ser afetivo, como é essa afetividade que a gente constrói com o aluno e quais os resultados você sentiu na sua experiência de chão de escola ali, nos seus 20 e tantos anos de magistério. São 24 anos, né, completados no dia 22 de março. Eu sempre faço questão de frisar, porque parabéns, professor. A nossa carreira profissional ela é sempre muito desgastada, né? Então, quando a gente chega com 24 anos, é porque alguma coisa a gente tem a ver com a educação, né? E eu acho realmente que a afetividade, ela aproxima, ela abre portas, né? E a gente precisa sempre deixar claro, né, que a afetividade, você ter um trabalho com a afetividade, ser afetivo no seu trabalho, não significa que você tem que ser meloso no seu trabalho. Exatamente, né? Nem permissível. Soa algo artificial, algo que você está sempre permitindo que alguém quebre regras. Uhum. Não é isso. Ser afetivo, ter afetividade no trabalho, eu acho que é você permitir a aproximação de todo mundo, porque tem que quebrar aquilo que o professor está no alto e o aluno está lá embaixo. Essa distância tem que acabar, né, de uma vez por todas. Ou se você é da equipe gestora da escola, você não se aproxima nem dos docentes da escola e nem dos discentes, né, nem dos alunos da escola. Uhum. E eu acho que ao quebrarmos essa barreira, né, com a afetividade, o principal produto que a gente tem é um trabalho mais tranquilo, o que vai facilitar que você tenha um bom desempenho do aluno, um bom desempenho do profissional da educação que está ali naquela escola. Exatamente. O melhor relacionamento entre todos que trabalham em prol da educação, né? E você conseguindo ouvir melhor o aluno, você conseguindo fazer com que ele traga para você aquele problema que às vezes está atrapalhando o aprendizado dele, a relação dele com o outro colega dificulta, às vezes desanima que ele venha para a escola. Uhum. E muitas vezes o fato de você chegar até ele e perguntar o que aconteceu faz com que você o traga de volta, né, para aquele caminho, para percorrer aquele caminho. Então, a manifestação de carinho, de afeto, é alguma coisa muito simples. Simples. Ela não é alguma coisa... Quando você pensa em afetividade na escola, já se imagina, tem aquela visão um tanto equivocada do professor carregando o aluno no colo, abraçando, beijando. Não necessariamente assim. Não que não aconteça, porque Exatamente. na verdade seria uma consequência natural da afetividade que se constrói no conjunto, no cotidiano. Não, eu acredito, e de
divulgo sempre, eu sou adepto da abraçoterapia. Então eu acho que isso fortalece o relacionamento entre as pessoas nas diversas esferas. E não seria diferente, não será diferente, não é diferente na escola. Agora, é aquilo que eu falei, não é algo artificial, né? É algo que é conquistado, é algo que é construído naquele ambiente. Então não fica uma coisa melosa, né, de você ter que ser artificial com o seu grupo, não. Isso é a manifestação real, né? Importantíssimo isso. E a nossa Genuína, amiga? né? E a nossa amiga aluna? Ju, conta pra gente, Ju. O Júnior ele explorou aqui um conceito de afetividade que me fez pensar que, como eu passei por toda a educação básica já, quando eu era criança, parecia que essa afetividade que o Júnior mostrou aqui, ela era mais incentivada quando a gente era criança. Que quando a gente estava despertando o interesse por conhecer, por aprender. Então, tinha esse incentivo, que o incentivo para o aluno aprender, ir atrás do conhecimento, era o que para nós era afetivo. Só que conforme vai passando o tempo, eu acho que pela construção de autonomia, de pensamento, mais sistemático, né? Se torna mais importante passar o conteúdo do que o conhecimento em si. Então, a afetividade, eu acho que se perde ao longo dos anos da educação básica. E um momento fundamental da vida da criança, que é a migração da infantilidade para a adolescência, que é um período extremamente crítico, né? Onde os hormônios estão lá brigando, estão em fúria, e ele precisa da proximidade do olhar, inclusive para gerar credibilidade do adulto com relação a ele. Porque como vai se perdendo essa questão da afetividade, vai se distanciando e se rompe essa relação, se abre um hiato, e aí o adolescente fica distante do adulto e não confia mais no conhecimento que ele traz. Aí ele vai buscar conhecimento em outros lugares, de outras... Internet cheguei. De internet. E aí ela se faz de uma forma bem extensiva. É uma coisa assim... O adolescente, ele tá ainda naquela fase... A gente esquece às vezes, né? Que o adolescente, ele tá na fase transitória. Que eu acho que a questão da afetividade aqui, nessa fase... na educação infantil, principalmente Valon, a gente estuda muito na educação infantil, né? Mas eu acho também que na adolescência é extremamente fundamental. Porque o aluno, ele quer ter autonomia de adulto, porém ele ainda é uma criança. Ele ainda está na fase transitória. A adolescência é a fase transitória, né? Então, essa questão assim de conteudista, de fazer sistematicamente, não, você tem que fazer, para ele é extremamente maçante. Porque ele ainda também quer o carinho. Na verdade, criança, não é só porque ele quer o carinho, mas é porque é natural da natureza humana. Exatamente. Né? Então, se distancia aí nós, no papel de educadores, nós distanciamos porque o corpo cresceu. O corpo cresceu e as necessidades emocionais elas não existem mais, porque o carinho do professor... Eu tenho alunos adolescentes e... O que eles mais gostam de fazer, eu tenho um combinado com eles assim, olha, no dia que eu não estiver bem emocionalmente, eu vou de vermelho para a escola, hein, gente? E hoje mesmo eu estou de vermelho porque eu fui de vermelho para a escola. Quando eu chego na escola de vermelho, eles já sabem, então tem que vir me abraçar, carregar minha coisa, falar, pode beijar meu pé, beijar a mão, levar meu material, trazer maçã. E é um afeto não só partindo do professor para com o aluno, mas do aluno para com o professor. E é um estímulo, acho, que para o professor chegar lá, dar uma aula muito grande, você o se sente estimula, né? Sempre. Todos, na verdade, o carinho, a demonstração da afetividade, de interesse pelo outro. De interesse pelo outro. Você rompe com a indiferença. Eu fiz uma dinâmica com alguns professores e a gente queria mostrar exatamente isso. Como que a agressividade e a impulsividade, ela torna chato o cotidiano. Então eu fiz uma questão... assim, uma dinâmica bem gostosa, era uma brincadeira, né, de perguntas e respostas, e tinha as regras o seguinte: você tinha que abaixar a cabeça e ficar quieto. Quem respondia ficava em pé. Se alguém levantasse a cabeça, eu já dava uns berros. Pode abaixar a cabeça! Que simpático. Não é? Simpaticíssima. Deve Todo ter mundo sido tão legal. Quem me olha na rua, vê meu tamanico e o meu jeitinho, fala, ai, que fofa, né? Aí, de repente, chega assim, falando... Pode abaixar a cabeça, seu chato! Né? Aí fala, nossa, que bruxa que ela é. Não era nada daquilo que eu pensava, né? E assim, e foi ficando... Você percebe, sabe? Eu percebia na fisionomia dos professores como eles estavam
massacrados com aquilo, né? Como eles estavam doidos para ir embora. E no final nós falamos, né? Falando, olha, vocês conseguem perceber qual é a necessidade de você também fazer interagir legal, fazer com que a atividade seja bacana, fazer troca com seus alunos. Então, trocar. Essa é uma situação que o Júnior colocou ali, fazendo o gancho, essa questão da altura do professor com relação ao aluno. Não existe, assim diria Paulo Freire, que é meu ídolo, vou repetir sempre aqui. Não existe docência sem discência, ou seja, não existe professor sem aluno. Exatamente. Então, se o professor não se coloca na condição de um aluno aprendente, em completude, como diria Paulo Freire, ou seja, ele está sempre aprendendo, ele tem que estar aberto ao conhecimento, ele não vai ter a presença do aluno como aluno esperando a luz do mestre. A mudança ocorre no encontro, né? Exatamente. Ai, gente, eu amo a Ju. Ela é linda. Mas fale então para nós sobre essa mudança no encontro. Você já teve encontros com professores que proporcionaram a mudança através dessa questão da afetividade? Eu acredito que o interesse do aluno do ensino médio adiante vem através do encontro com aquele professor que é um 10. Espelho, sabe? É aquele professor que você se identifica com ele, que fala a sua mesma língua. Fala, né? A língua que você precisa ouvir para continuar seguindo aquela linha de raciocínio, seguir o conhecimento, ir atrás das coisas. E isso ocorre, acredito eu, quando tem essa ligação, quando o professor consegue se encontrar no mundo do aluno, sabe? Quando ele não chega com esse ar de superioridade, estou aqui para ensiná-los e vocês devem aprender. Mas quando ele se coloca à disposição de aprender com os alunos se colocam à disposição de aprender com o professor. Esse é um ponto. Uma coisa que eu sempre me pergunto... Afetividade, troca. Troca, afetividade. Eu vou perguntar aqui para vocês aqui uma coisa que eu acho muito interessante, uma pergunta que eu venho me fazendo há algum tempo. Por que os alunos... Viu, Júlia? Você que... Eu já fui aluna, fiz isso também, mas não queria saber de todos, inclusive da mãe, do pai que está aí, né, nos ouvindo, nosso ouvinte. Fala para nós. Mãe. O que faz com que você escolha um professor para ser, por exemplo, o seu... na formatura, paraninfo. O seu paraninfo. O que é que faz você escolher um paraninfo? Ou seja, o padrinho da turma, aquele que vai dar a última lição, aquele que você quer ouvir, que vai guardar para sempre, que você vai carinho, guardar, que vai fazer um discurso que te faz chorar, que te faz chorar, que lindo, que te fala, puxa, eu sei alguma coisa, né? O que faz? O que fez para você, Júnior, para Karina, para Júlia, vocês escolherem um paraninfo? Eu acho que é essa questão, né? Aquele professor amigo, não amigo no sentido de permissivo, como a gente conversou, mas um professor, assim, que realmente se respeita, né? Eu costumo dizer, assim, que não existe aquele negócio de dar o respeito para ser respeitado. Não é assim. O respeito tem que ser recíproco e no mesmo tempo, né? Então, eu costumo dizer assim, eu falo isso muito para minha filha, né? Que o respeito tem que ser recíproco. É mútuo. E assim... E o respeito é uma relação de afetividade, né? Você respeitar o aluno, você saber o que o aluno tem, o que ele quer fazer. Eu escolhi os meus professores nesse sentido. Aquele professor que realmente respeitava a gente. E claro, aquele professor que era super bacana para dar nota, né? Lógico, né? Eu me lembro no meu ensino médio, né? Na verdade, no meu colegial lá, há mais de 20 anos, quando nós escolhemos a nossa madrinha, né, da formatura, era justamente aquela que permitia nas aulas dela, e ela tinha a facilidade não só pela disciplina dela que permitia a discussão, ela dava aula de geografia, e pelo jeito dela, todo atencioso. Ela permitia os debates, nós conseguíamos discutir a maioria dos assuntos nas aulas dela. Nós conseguimos, depois da aula, estar com ela discutindo vários assuntos, né, a dona Francisca. Não era só dona, né? Era Dona Francisca. Dona Francisca. Dona Francisca. Um complemento. Eu a chamava Dona Francisca, muitos colegas chamavam só de Francisca. Mas ninguém chamava ela de Chiquinha, né? Não. E de dona, né? Não, só um ou só outro não. Mas fazia diferença. Então, quando foi para nós escolhermos o representante, ela veio naturalmente para todo mundo, né? No foi pensamento de todo unânime, mundo, foi unânime. Né? Foi escolhida. Então, e agora, a gente está falando só do ensino médio, né? Mas pense lá na alfabetização. Você citou a educação infantil. Eu trabalhei por muitos anos nos anos iniciais, né? Na fase da alfabetização, ali o que seria agora do 1º ao 5º ano.
quantos professores trazem as suas classes quase que uníssonas, assim, e você vê que parece que elas estão hipnotizadas. Por quê? Porque são professoras ou professores, isso, né? Porque tem vários homens também que fazem esse trabalho brilhantemente, mas porque conseguem trabalhar com a linguagem daquela faixa etária, da faixa etária da alfabetização, conseguem entender, e olha que são muitos, e acaba sendo o mesmo professor todas as aulas, né, praticamente a semana inteira, então é o mesmo. O polivalente, né? O polivalente. Atualmente tem aí mais o de educação física, o de arte, isso pensando no ensino público estadual, mas você vê que aquele colega, ele consegue trazer para si uma classe inteira, 30, 40, mais alunos até. E quando não tem um rompimento ali na autoestima da criança e uma dificuldade de aprender tão grande. Eu passei isso ano passado com a minha filha e foi assim, eu cheguei até a cogitar, ai gente, terrível isso, cheguei até a cogitar que a minha filha tivesse algum tipo de problema, mas aí a gente percebeu que era uma afetividade entre as duas, né, que não colou muito bem. Então assim, é estressante, né? Fica estressante, né? Mas é importante perceber que essa afetividade, ela é o ponto inicial, ela liga para os desmanches no processo, né? E que ela pode ser a finalização. Como é para você, Júlia, para a escolha do seu paraninfo? A minha paraninfa, como foi? Faz pouco tempo, foi ano passado. Não foi todo mundo da minha sala que fez formatura. Então, nós que fizemos, nós escolhemos a professora que... Ela, por um acaso, ela não tinha aula com mais nenhuma sala da escola. Ela só tinha aula com a nossa sala. E ela manteve a aula com a nossa sala por 2 anos. E ela pedia para ter a nossa sala. Então, ela construiu uma ligação com a gente muito forte. Ela trazia aulas de altíssimo nível pra gente. Ela demonstrava interesse, não só pelo nosso aprendizado na escola, mas pela nossa vida. Pelos alunos como pessoa. E além de paraninfa, ela era nossa professora conselheira e ela se mostrava presente nas reuniões de professores, ela ia lá lutar pelos nossos direitos. Ah, que lindo! Então, isso. Não tinha como escolher outra pessoa. Então a gente construiu aí, através da afetividade, a gente poderia dizer, construir uma relação de amizade, né, em que o conhecimento do professor, ele veio agregado à alma do professor, ao humano do professor, ao humano do aluno. Então, a gente percebe que a afetividade, ela é condição sine qua non para estabelecer uma relação produtiva, harmoniosa e satisfatória. Porque ir para um ambiente onde você vai olhar para a cara de uma pessoa e você vai lá e perguntar para ela assim, o que você trouxe para nós hoje? E você não querer nem perguntar para ela o que ela trouxe para você hoje, que é o que a gente ouve no nosso salão. O que você vai fazer hoje com a gente? O que você trouxe para nós hoje? Né? E se você não tiver essa disposição de afeto construído, entra uma pessoa numa sala com outras pessoas, ela entra e se torna uma professora GLS, como a gente costuma chamar, que é giz, lousa e saliva, e vai embora e ninguém veio e ninguém foi. O importante é não ser indiferente, né? Nunca. Eu me lembro de um professor muito rigoroso, mas ele era muito ligado em todos. Então ele era rígido e não era indiferente. Era amoroso. Todo mundo gostava muito dele. Era amoroso. Aluno não tem problema com rigidez. Exatamente. Mas se o professor é rígido e se interessa pelo nosso aprendizado, é Flui. o professor ideal, flui. Quando ele demonstra carinho, não só o poder, aí as coisas funcionam. Bom, gente, o assunto é demais de bom. O Wanderson tá muito chato, tá querendo que a gente termine logo. Ele quer ir embora, ele tem coisas para fazer o Wanderson e a gente queria ficar aqui a tarde inteira, mas não dá. Queridos ouvintes, foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Aguardamos vocês no próximo programa. Foi lindo. Escrevam para nós, liguem aqui na rádio para perguntar de nós. É 3232-2422, é esse telefone. No próximo programa a gente vai dar para vocês os endereços do nosso Facebook e tudo mais, para vocês entrarem em contato conosco. Então, a gente já está acabando, não sei se dá tempo de se despedir. Dá, Wanderson? Né? Então, Júlia, se despeça. Júnior. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando por muitos alunos e mandar um tchau muito afetivo. Cheio de corações. Cheio de corações. Estrelinhas. É isso aí. Júnior, querido. Eu também agradeço essa oportunidade. Espero que nós possamos conversar muito ainda sobre muitos assuntos nesse programa. Com certeza. E até uma próxima. Até a próxima. Até a próxima, Karina. pessoal. Muita energia positiva, muita luz para todo mundo. E
força na peruca aí, que educação é isso que a gente tem que ter, né? Força na peruca. Para transformar é preciso insistir muito, mas não insistir com rigor, mas com gentileza e com afetividade. É o que a gente propõe aqui no nosso programa. Mãe, participa, liga para nós. Até a próxima semana, gente. Beijos. Você ouviu Na Porta da Escola. A realidade escolar na voz dos pais, alunos e professores através das ondas do rádio. Na Porta da Escola, um programa produzido pela Associação Educacional Mosaico. Apresentação: Jô Santos e Karina Ferraz.